Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências, nós vamos estudar as fases da vida. Então, de início, a fase inicial da vida começa pela gestação, certo? O bebê fica no ventre da sua mãe e logo após o nascimento vai começar todo o procedimento da vida, né? Que vamos ver quais são essas fases da vida. A infância, a adolescência, a fase adulta e a fase dos idosos, né? Quando nós chegamos na velhice. Portanto, eu tenho aqui uma imagem bem linda para vocês visualizarem. O que é que vocês estão conseguindo ver nessa imagem, né? Um bebê com uma mulher segurando esse bebê. E aparentemente essa mulher será a mãe desse bebê ou a avó desse bebê. É uma das fases da vida representada, duas fases da vida representada nessa figura. Aqui ao lado eu tenho 3 perguntas básicas. O que lhe vem à mente ao observar essa fotografia? Cite uma diferença entre as duas pessoas da imagem. A mãe do bebê desta fotografia possui a mesma idade que a avó desse bebê? O que é que vocês acham? Então, o quanto é importante a fase da vida, né? Qual é a primeira fase da vida? É a infância. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura aproximadamente 12 anos de idade. Então, a criança entra na fase da infância e ele vai ficar nesse percorrer de tempo até os 12 anos de idade. Então, ele ainda está na fase da infância. A adolescência é logo após os 12 anos, né? Onde vem aparecer comportamentos diferentes nos adolescentes, nas meninas, nos meninos. As vozes começam a ficar diferentes, né? O corpo também, uma temperatura diferente. Outras partes do corpo se desenvolvem diferente, né? Desta forma, vai mostrando-se uma fisionomia já não mais igual a quando se era criança. Na infância tem uma imagem, na adolescência você já possui outra imagem. E com o passar do tempo, quando você vai chegar na fase adulta, aí você vai ter outra imagem também, certo? Mas e assim sucessivamente. E quando nós chegamos na fase da velhice, né, a fase dos idosos, aí você também, as suas características físicas vão se transformando ao longo dos tempos. Mas todas as fases são importantes. Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Por quê, professora? Porque na infância a criança aprende a andar, aprende a escrever, a ler, a falar. Todas essas coisas são importantes, certo? Quando chega na fase da adolescência, ele deixa de ser criança e passa a ter os comportamentos, gosta mais de brincar com outros tipos de brincadeiras que não sejam mais brincadeiras tão infantis quanto usavam na sua infância, certo? Outra forma de adquirir amizade, coleguinhas, os colegas diferentes e assim por diante. Mas só que antes um pouquinho, quando ainda está na fase da gestação, a mamãe precisa fazer um tratamento médico. E esse tratamento médico recebe o nome de pré-natal. Pré-natal são os exames que a mãe faz a descobrir que está gestante para cuidar do seu bebê dentro do seu ventre até o seu nascimento. E esse percurso dura 38 semanas, ou 9 meses, ou um pouco a mais dos 9 meses, certo? Na velhice, a gente vai ficar com características diferentes, como eu já mostrei a vocês, aqui nessa imagem, certo? E até com comportamentos diferentes, até porque a idade já começa a ficar um pouco mais frágil. Portanto, eu peço a vocês que caminhem bastante, que leiam muito, que brinquem muito, mas que façam tudo conforme a sua fase da vida. E eu trouxe aqui para vocês essas fotos aqui bem interessantes, que demonstram a fase da infância, né? A fase adulta, onde nós estamos aqui já na fase adulta, certo? E nesse álbum aqui, nós temos 3 fases em uma só. Nós temos a infância, a fase adulta e a fase da velhice, que são os idosos. Então, vamos respeitar os nossos idosos, porque os idosos um dia foram criança igual a vocês e precisam do nosso respeito, nosso amor e o nosso cuidado. Eu vou colocar para vocês também a atividade de ciência para vocês responderem no caderninho e responder, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo, fica com Deus.